que acontece? Pode parecer estranho, né? Mas nós temos uma situação que eu não quero ir de contra aos judeus. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando para vocês que existe ainda em nós uma situação que nós temos que nos aprofundar, tá? Porque na medida que a natureza de Cristo ou a seiva de Cristo flui através de nós, tá? Tem um processo que Cristo não vai fazer em você. Tem um processo que ainda te impede de ser a expressão exata do ser que Cristo é. E se você não fizer esse processo, porque é um processo individual, tá? Talvez você possa perder o bonde da história espiritual. Então, eu penso que eu devo estar, de alguma forma, me alertando, em primeiro lugar, né, para que eu possa enxergar melhor. E também, se isso fizer sentido na sua vida, te alertar. Tá? Porque a teoria é muito bacana, a gente está vendo, está experimentando da teoria, está experimentando da revelação dessa teoria. Já não é mais teoria para nós, a gente está vendo claramente a situação. Né? Eu brinquei com vocês aí, mas vocês têm, né? Se vocês assim desejarem e manifestar o controle até mesmo do tempo. Né? Então, se tiver algo excessivo no tempo, vocês podem interferir. Eu creio nisso. Afinal de contas, Cristo está em vocês. Afinal de contas, vocês são nova criatura em Cristo Jesus. Tá? Então, o tempo também, né? Porque afinal de contas, Cristo é Senhor de tudo e de todos. Né? Então, Ele é Senhor também do tempo. Ele é Senhor da natureza, Ele é Senhor da matéria. Né? Ele andou sobre as águas. Então, Ele fez coisas miraculosas aos olhos dos homens. Mas para Ele não era milagre. Ele sabia certinho que Ele poderia andar sobre a água. Ele sabia certinho que Ele poderia repreender a tempestade. Ele sabia certinho de que, né, Lázaro não morreu. Então, se morreu, ele iria ressuscitar. Sabia certinho. Sabia certinho de várias outras situações, porque ele estava conectado em plenitude com o Pai. Né? Agora, isso é uma situação que ele também foi, entre aspas, cortado do Pai, né? Quando ele aqui encarnou. Né? Porque ele deixou de ser Deus. Né? Ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu aqui, porque ele tinha que vencer não como o Deus, o Filho do Deus Altíssimo, e sim como homem encarnado. Né? Então, ele se tornou Deus em Deus, para depois ele voltar e receber a glória que ele tinha deixado quando aqui encarnou. Tá? Agora, o que acontece com a gente? Com essa situação de sermos enxertados no lugar dos judeus, tá? Para que o plano do Pai fosse completado, né? Nós estamos aí passando por uma heteroplastia. Ou seja, nós temos que passar por um processo, cujo processo os judeus não irão passar, porque eles foram cortados da árvore, para que nós pudéssemos ser enxertados na árvore. Tá? Então, eles têm a mesma natureza da árvore, porque eles foram cortados da árvore. Tá? E nós, embora recebendo a seiva da árvore, nós não temos a mesma natureza da árvore. Tá? E esse processo de transmutação que eu quero, né, ir mais a fundo com vocês hoje. Tá? Deixa eu ver aqui onde é que está aqui o negócio. Bom, já mostrei para vocês que nós fazemos parte do plano do Pai. Né? Mostrei para vocês que a inimizade entre a mulher e a serpente, né, está entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Tá? Gálatas 3,16 fala: ora,
as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Então, aqui está bem claro essa situação. Então, para você fazer parte do plano de Deus e sair da descendência da serpente para adentrar como coparticipante da natureza de Cristo, você tem que fazer parte do corpo de Cristo. Está bem claro aqui. E nós já cremos nessa forma e nós já estamos participando dessa forma, do corpo de Cristo multimembrado, né? Mais uma vez eu vou falar amém por mim. Eu creio dessa forma, tá? Bom, isso aí foi uma revelação para nós há algum tempo. E hoje é vida para nós, tá? E Romanos 8,19, Paulo já falou numas reuniões para trás aí, né? Que a criação, ela arde em expectativa, aguardando a manifestação ou a revelação dos filhos de Deus, tá? Cujo grupo eu faço parte, tá? Bom, o ponto que eu quero chegar, tá certo? Perdi o trem aqui, pera aí um pouquinho, pessoal. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: já que a nossa natureza ela é incompatível com a natureza de Cristo, tá? Lembrando que nós estamos enxertados nele, o que que acontece? O que está agora proposto para nós é uma situação em que precisa haver uma transmutação de natureza, tá? Aí é um processo de deixar de ser quem nós somos para fazer com que Cristo seja em nós o que ele quiser ser. Isso nós podemos chamar de um processo de desintoxicação, se vocês quiserem, ou de uma transmutação de natureza também, que é o mais bíblico, né? Bom, Mateus 6:24 te dá uma dica do que é esse processo, tá? A gente tem falado várias vezes, né, de negativar o negativo, tá? Então, Mateus 6:24, é exatamente isso que nós estamos falando. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34 fala a mesma coisa. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: né, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23 dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Tá? Bom, lá no Strongs, né, esse tome aqui é de uma outra forma. Tá? Fique exaltado, entusiasme-se, né, com a sua cruz e siga a Cristo. Nós estamos falando dessa situação porque é o seguinte: o verbo negativar ou negar, né, vem de negativar, ou seja, esquecer de si mesmo, né, perder a visão ou o interesse de si mesmo e colocar a visão e interesse naquilo que Cristo tem falado, tá? E com essa situação, né, de novo, aquilo que é corruptível não vai sair de você, mas por você negar o teu corruptível, o processo de incorruptibilidade passa a te envolver. Que está escrito lá, né? O corruptível será revestido de incorruptibilidade, tá? E esse processo, né, eu penso que nós temos que ir profundamente, porque o que nós estamos aqui em jogo é se você
consegue reconhecer o poder de Cristo em você. Tá? Não é somente uma questão de você achar que você está ligado ao corpo de Cristo, mas o lance de você expressar Cristo na totalidade, expressar Cristo em plenitude. Tá? Eu quero experimentar coisas que eu ainda não experimentei. E eu sei muito bem que se eu não me ver ligado no corpo de Cristo multimembrado, jamais eu vou conseguir. Mas eu já me vejo ligado no corpo de Cristo. Mas eu ainda não vejo a expressão exata do ser de Cristo na totalidade em mim. Eu não quero jogar peso em você, só quero somente falar para você o seguinte: existe uma alegria proposta que é profunda na negação de si mesmo. Porque isso é que vai transmutar a tua natureza em natureza de Cristo, tá? Não é somente a seiva de Cristo em você, te alimentando. É o processo de que você passa a se enxergar tendo uma revelação de si mesmo e, ao mesmo tempo, tendo uma revelação de que é necessário negativar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, para que Cristo possa ser tudo em todos, e não somente nos judeus. Porque já, tá, o que falta para os judeus serem enxertados novamente, né? Ou seja, a autoplastia, né, do povo judeu em Cristo Jesus, é a manifestação dos gentios. É necessário que os gentios se manifestem em plenitude da natureza de Cristo, para que os judeus possam entrar novamente tendo a revelação de quem é Cristo, quem é o Messias para eles. Tá? Porque esse é o verdadeiro espírito de anticristo ainda, que nós estamos lutando contra eles. E é uma luta difícil, né? Porque quem tem o espírito de anticristo, ele não vai medir esforço contra você. Ao passo que você que está falando que tem o espírito de Cristo, não pode guerrear com essas pessoas que não seja através do amor de Cristo. Já quem está sem Cristo vai guerrear de todas as formas contra você. Afinal de contas, eles acham que você não é nada. Eles acham que Cristo não é o Cristo que nós temos. Eles acham que... Agora, por que eles acham isso? Porque faz parte do plano de El Elyon para que os filhos, né, que vêm através dos gentios se manifestem em plenitude. O dado que eu estou querendo inserir aqui, embora já está na mente de vocês, é que enquanto nós não tivermos a plenitude de Cristo fluindo através de nós, com a seiva dele que já flui em nós, e a nossa negação de quem nós somos, que nós éramos, né? E a constatação de quem nós somos agora em Cristo Jesus, os judeus não serão enxertados. E se os judeus não forem enxertados no corpo de Cristo, posterga-se a vontade de El Elyon para frente. E eu não quero mais fazer com que as coisas sejam postergadas, né? Eu acho também que vocês também deveriam desejar intensamente essa situação, tá? Eu quero realmente ser a expressão exata do ser de Cristo sobre a face da terra. Então eu tenho que reconhecer em todos os meus caminhos, eu tenho que falar e tem que ser a expressão clara de Cristo sobre a face da terra. E é isso que vai mudar, né, as pessoas que estão perto de mim. É isso que vai mudar a minha família, isso vai mudar a minha esposa, os meus filhos, isso vai mudar os meus amigos, percebe? E quando isso acontecer, ou seja, quando os gentios que fazem parte do corpo multimembrado de Cristo Jesus forem a expressão exata de Cristo sobre a face da terra, e é isso que vai mudar o judeu, entende? Porque ele vai enxergar Cristo. E a constatação do
manifestado nos gentios, vai ser uma coisa muito rápida. Aí Cristo vai ser tudo em todos, tá? Não sei se está esquisito. Não estou vendo ninguém falar nada, ninguém posicionar nada. Querem falar alguma coisa? Com certeza, Ronaldo. Tudo isso que você está falando é a pura verdade, a pura essência de nós cristãos. Quando nós realmente nos tornarmos espelho para os judeus, então eles vão ver Cristo em nós. Então nós temos que correr para alcançar exatamente isso que você está falando. Se termos bom testemunho, vida cristã, mudança de vida, muitas coisas que nós ainda fazemos que não devemos, que não é exatamente um cristão. E aí, quando os judeus, que eu vejo os judeus como se fosse um mundo sem Cristo, quando este mundo sem Cristo, quando estes judeus olharem para nós e verem exatamente isso que você diz, a essência de Cristo em nós, então eles também vão entrar no reino junto conosco. Realmente depende de nós desejarmos, como você fala, fazermos parte do corpo e termos a essência de Jesus em nós. Enquanto o mundo não vê Cristo em nós, ele não consegue, vamos dizer assim, se converter, aceitar, né? Correto, irmão. É exatamente isso que você tem falado, e é uma verdade. Precisamos ser exemplos, sermos espelhos. Nós já nadamos bastante nesse mar que é Cristo, tá? E eu quero aprender a mergulhar em Cristo, tá? Cada vez mais. Eu sei que muitas coisas têm acontecido em nossas vidas, eu dou graças a Cristo Jesus por essa manifestação de revelação que tem vindo, né, em nosso meio, principalmente. Eu vou falar de coisas que eu conheço. Eu conheço você, né, irmã Lourdinha, eu conheço você, Ogla, Sormani, Emília, Anselmo, Rejane, Manuel, Paulo, Valéria, todos que estão aqui, Pedro, né? Me desculpem se eu não verbalizei todo mundo aqui, mas eu conheço cada um de vocês. Eu sei o que Cristo tem feito em cada um de vocês, porque eu tenho me alegrado com essa situação. É forte, é muito bacana o que é que está acontecendo, né? É muito gostoso participar desse corpo multimembrado, que nem nós estamos aqui. Mas eu quero aprofundar mais ainda, tá? Eu quero realmente ser a expressão exata de Cristo Jesus sobre a face da terra. Agora, quando eu falo eu quero, não é porque eu, Ronaldo, quero. Não, eu, Ronaldo, que faço parte do corpo de Cristo multimembrado, quero, no corpo de Cristo multimembrado, ser a expressão exata do Cristo. Percebe? Eu não vou me dissociar do corpo de Cristo. Eu não posso me dissociar do corpo de Cristo. Tá? Não tem outra forma de eu ser a expressão exata que não seja através do corpo de Cristo. Entende? E nós estamos num desafio de fé, num desafio espiritual. Né? Sermos a plenitude da divindade no corpo de Cristo, evidentemente, sobre a face da terra. Essa é a manifestação que os judeus precisam ter diante de si mesmos. Tá? Os caras experimentaram coisas tremendas na época da primeira dispensação. Tá? Foram cegados, porque era a única forma de El Elyon poder inserir-nos
no seu corpo. Tá? Era a única forma. Se eles não tivessem negado Cristo, nós não poderíamos ser enxertados. E nós já estamos enxertados, tá? Não precisa ninguém falar, não, eu creio nisso. Levante a mão se você crê nisso, que eu vou ver certinho. Você se sente enxertado no corpo de Cristo? Então, amém. Percebe? Então, nós já passamos o primeiro passo. Nós já andamos nessa situação. Você já consegue enxergar que a seiva de Cristo tem te transformado? Levante a mão de novo. Eu me vejo dessa forma. Entendeu? Eu também sei que vocês se veem dessa forma. Tá? O que eu estou falando é o seguinte: o mundo precisa de nos reconhecer como esses ministros de Cristo. Entende? E aí, isso vai requerer da gente um posicionamento muito mais profundo. E, de novo, né, eu tenho falado para vocês que é necessário que a gente use não somente as forças do bem, mas também as forças do mal para o nosso bem. E isso somente quem é maduro para poder entender o que nós estamos falando, entendeu? E nós estamos agora falando aqui, ó, negar a si mesmo, tá? Traduzindo, matematicamente falando, negativar a tua natureza negativa. Não é um ato, né, de sofrimento, né, que nem eu recebia nas ministrações da religião da qual eu fazia parte, né, no catolicismo, né? Tem que negar a si mesmo, né, um ato de contrição, não sei o quê, blá, blá. Não é isso não. Você vai negativar a si mesmo. Você vai pegar toda a tua energia ruim e negativá-la. Percebe? Lembre-se, o corruptível que eu sou está sendo revestido de incorruptibilidade de Cristo em mim. Percebe? Não se tira a tua natureza ruim. A tua natureza ruim fica com você. Agora, ela vai ficar com você até no dia que você conseguir negativá-la. Porque quando você conseguir negativar a sua natureza ruim, ela passa a ser a natureza de Cristo. É estranho falar um negócio desses, né? Mas, de novo, eu estou falando para filhos maduros, eu não estou falando para menininha ou para menininho, estou falando para mulheres e homens crescidos em Cristo Jesus, que já passaram pela experiência de reconhecer Cristo como seu Senhor, né? Eu fiz uma posição com o Paulo. A frase, né? Meu Senhor Jesus Cristo. E vou inverter agora, tá? Cristo Jesus, meu Senhor. Qual das duas vocês preferem? Parece que é a mesma coisa, né? Eu aprecio mais, porque eu estou andando em Cristo, eu aprecio mais a segunda frase. Cristo Jesus, meu Senhor. Tá? Lembrando vocês, Jesus, nasceu Jesus, exercitou o ministério como Jesus Cristo, morreu e ressuscitou como Cristo Jesus. Então, o dinamismo de Cristo está em Cristo Jesus. A vida de Cristo está em Cristo Jesus, não está mais em Jesus Cristo. Então, meu Senhor Jesus Cristo é para aqueles que ainda não andaram, que nem o tempo que cada um de vocês já andou em Cristo Jesus, tá? Agora, a outra fase é para você. Cristo Jesus, meu Senhor e Rei. Essa outra fase é para mim, é para você que está me escutando aqui. Porque, afinal de contas, você já deu o segundo passo, né? Você o reconheceu como Cristo, o Filho do Deus vivo. Você teve aquela revelação que Pedrão também teve, tá certo? Agora, revelação é porque você não sabia da existência daquilo. Aí o Espírito te revelou. Então, nós já passamos dessa fase. O Espírito já nos revelou que Cristo Jesus é o Filho do Deus vivo, tá? E nós já estamos andando nessa frase. Já não é mais revelação, é a prática dessa frase. Nós estamos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, com que nós estamos, nós somos de fato nova criatura. E se nós somos nova criatura, nós somos a expressão exata do seu ser. Agora, isso
em mim, pelo menos, ainda demanda um exercício de fé. Porque eu ainda vejo parte da natureza corruptível do Ronaldo. E eu quero andar profundamente com vocês justamente nesse trabalho de negativação da natureza corruptível do Ronaldo. De tal modo que possa eu falar daqui a um tempo, né, que nem Paulo falou, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo Jesus que vive em mim. Né? E ele fala, né, e essa vida que eu vivo por fé, eu me dedico a servir o meu Senhor. Percebe? Então, eu estou nesse passo. Eu não estou nesse impasse, eu estou nesse passo. Qual é o passo? De negativar a mim mesmo, de tal maneira que eu seja a expressão exata de Cristo Jesus sobre a face da terra. Então, o corpo de Cristo hoje está recebendo não somente a seiva de Cristo, está recebendo uma constatação de que ainda o processo de transmutação de natureza precisa ser pleno. E essa transmutação de natureza só vem através da negativação da sua natureza corruptível. Porque nós aprendemos que o corruptível será revestido de incorruptibilidade. Tá? Porque aí aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Percebe? Então é nesse nível que eu quero andar junto com vocês. Em profundidade. Tá? É nesse nível que eu quero expressar junto com vocês a plenitude da divindade. Afinal de contas, já não vai existir mais Ronaldo, né, para vocês enxergarem. Vocês vão, e vocês até podem me ajudar na negativação da minha natureza. Percebe? Vocês podem completar, né? Porque lá fala, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, né? Aí, pessoal, faz me mas o último prego eu não consigo pregar, tá? Eu posso pregar o prego dos meus pés, eu posso até pregar com muito custo um prego em uma das minhas mãos, mas falta-me o último prego para que eu seja crucificado na cruz conforme Cristo foi, tá? E esse último prego, quem prega são meus irmãos, né? Então, vocês podem me ajudar a que eu tome em plenitude a cruz de Cristo, negativando, olha bem, negativando, tá, a minha natureza corruptível, tá? Porque negando é uma coisa, negativando é outra coisa. Um verbo, para mim, é bem estático e bem complicado. O outro verbo não, é bem dinâmico, ele é bem da natureza de Cristo, tá? Porque eu passo a me aperceber de quem eu sou, passo a me aperceber do que eu estou carente e passo a me aperceber de que em Cristo Jesus eu estou realmente sendo uma nova criatura em plenitude, tá? Agora, em plenitude da minha medida, não na medida de Cristo, percebe? Então, eu sou um ser pleno em Cristo, com a natureza agora de Cristo, e não somente bebendo da seiva de Cristo. Estão me compreendendo, meus irmãos? É o que falta para a manifestação, né, da libertação de toda a criação. A natureza geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Agora, para que os filhos de Deus se manifestem, tá, é necessário que os judeus também tenham o reconhecimento de que Cristo Jesus habita em você, habita em mim, habita no seu corpo multimembrado, que ainda não é pleno, porque ainda falta os judeus adentrarem nessa revelação de Cristo Jesus é o meu Senhor. Tá? Eles precisam adentrar nisso. Quando? Quando você, minha irmã, você, meu irmão,
em Cristo Jesus, no seu corpo multimembrado, estiver negativando a tua natureza corruptível. De tal maneira que aquilo que é corruptível passa a ser revestido de incorruptibilidade. É um processo. Você faz e faz, e faz, e faz, tá? Vamos ler lá de novo. Lucas 9, 23. Quem diz que eu sou? Então falou com ele e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Tá? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Olha bem, aqui está o processo para você. Negar-se ou negativar-se dia a dia. Ou seja, a todo instante você está negativando a si mesmo. Até que seja o quê? Tragada a morte pela vida, tragada a corruptibilidade pela incorruptibilidade, tragada toda a tua natureza, transmutada em natureza de Cristo Jesus. Tá? É um processo. Você pode começar esse processo, você pode aprofundar-se nesse processo, e você pode pedir para os irmãos, para que eles ajudem a terminar esse processo na sua vida, tá? Já vai poder falar: já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Já vai acontecer isso. Já o mundo, né, os gentios vão reconhecer como de Cristo. E esses gentios que ainda faltam para completar a parcela gentílica, posso chamar assim, do corpo de Cristo, vão se adentrar. E quando a parcela do corpo de Cristo for cumprida pelos gentios, faltará a parcela dos judeus. Aí Cristo passa a ser tudo em todos. Percebe? Aí, meu amigo, acabou. Quero me determinar com vocês em ser a expressão exata de Cristo, tá bom? Se eu, de alguma forma aí não fui feliz hoje, eu vou passar a palavra agora para quem quiser aí de alguma forma falar alguma coisa, se está a favor, se não está a favor, se está contra, tá bom? É o que eu tinha para hoje.